Você está vivendo momentos de angústia? Sente que inimigos se levantaram contra você? Que palavras venenosas tentam destruir sua paz? Que acusações injustas ecoam ao seu redor como flechas incendiárias? Se você chegou até aqui hoje, não foi por acaso. Deus permitiu que você encontrasse esta oração poderosa do Salmo 4, uma arma espiritual que tem transformado vidas há milênios, quebrando cadeias de opressão, silenciando acusadores e trazendo vitória onde antes só havia desespero. Neste momento, enquanto você me ouve, saiba que existe um muro inabalável de proteção ao seu redor. Este não é apenas mais um vídeo. É um encontro divino marcado pelo próprio Deus. Prepare seu coração, porque nos próximos minutos você será testemunha de um poder que move montanhas, acalma tempestades e transforma lamento em dança. Bem-vindos ao canal Momentos com Deus. Eu sou seu irmão em Cristo e hoje vamos mergulhar juntos numa oração que tem o poder de mudar sua história. Antes de começarmos, eu quero conhecer você melhor. Deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo este vídeo. Não importa se você está no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Quero orar especificamente pela sua cidade, pelo seu país, pela sua situação. E se você tem algum pedido de oração, deixe também nos comentários. Vamos juntos levar suas necessidades diante do trono da graça, porque quando nos unimos em oração, o céu se move. Meus amados, quando observamos o Salmo 4, não estamos apenas lendo palavras antigas, escritas em pergaminhos empoeirados. Estamos segurando nas mãos uma chave dourada que abre as portas do depósito celestial, onde estão guardadas todas as promessas de proteção, livramento e vitória que o Pai preparou para seus filhos. Davi, quando escreveu este salmo, não estava sentado confortavelmente em seu palácio, saboreando mel e tâmaras. Não, ele estava no meio da batalha, cercado por inimigos que sussurravam mentiras, que espalhavam calúnias como fogo em palha seca. Ele conhecia a dor da traição, o peso da injustiça, a angústia de ver pessoas que ele amava se voltarem contra ele como lobos famintos. Mas foi exatamente nesse momento de maior pressão que Davi descobriu algo revolucionário. Deus não é apenas um refúgio para os momentos de calmaria. Ele é uma fortaleza inexpugnável nos momentos de guerra espiritual. Quando o mundo inteiro parece conspirar contra nós, quando as circunstâncias gritam que não há saída, quando nossos próprios pensamentos se tornam nossos maiores inimigos, é aí que o Salmo 4 se torna mais do que texto sagrado, torna-se artilharia celestial. Você já se sentiu como se estivesse numa arena, cercado por leões famintos? Já experimentou aquela sensação terrível de que pessoas estão falando de você pelas costas, tramando sua destruição, plantando sementes de discórdia onde deveria haver harmonia? Talvez você esteja vivendo isso agora mesmo. Talvez alguém no seu trabalho esteja espalhando mentiras sobre você. Talvez vizinhos estejam falando mal da sua família. Talvez até mesmo pessoas da sua própria igreja estejam questionando sua integridade. Quero que você saiba algo que vai revolucionar sua perspectiva. Esses ataques não são acidentais. Existe um inimigo real, um adversário antigo que odeia tudo o que Deus ama. E se você está sendo atacado, é porque você representa uma ameaça para o reino das trevas. Você carrega algo precioso dentro de você. A luz de Cristo, a unção do Espírito Santo, o propósito divino que faz o inferno tremer. Mas aqui está a verdade, que seus inimigos não querem que você descubra. Por mais altas que sejam as muralhas que eles construam ao seu redor, por mais profundos que sejam os buracos que cavem em seu caminho, por mais venenosas que sejam as flechas que disparem contra sua reputação, existe uma muralha mais alta, um alicerce mais profundo,
um escudo mais resistente, e esse escudo tem um nome: Jesus Cristo. Quando Davi clama, responde-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça, ele não está fazendo um pedido tímido, sussurrado no canto de um quarto escuro. Ele está rugindo, como um leão que conhece sua identidade real. Ele está se levantando na autoridade de alguém que sabe que tem respaldo celestial, que tem cobertura divina, que tem o próprio Deus Todo-Poderoso como advogado de defesa. E essa mesma autoridade, essa mesma cobertura, esse mesmo respaldo estão disponíveis para você hoje. Não porque você é perfeito, não porque você merece, mas porque você foi comprado por um preço, o sangue precioso de Jesus Cristo. E quando o sangue de Jesus fala por você, todas as acusações do diabo se tornam mudas, todos os ataques do inimigo se tornam inúteis, todas as conspirações dos homens se desfazem como fumaça. Há algo poderoso que acontece quando um filho de Deus, ferido pela injustiça, decide não buscar vingança pelas próprias mãos, mas clamar pela justiça divina. É como se o próprio céu parasse para ouvir, como se os anjos formassem um círculo ao redor do trono de Deus, como se o Espírito Santo sussurrasse ao Pai: este aqui confia em ti mais do que em si mesmo. Quando Davi orava, tu me tens aliviado. Quando estou em angústia, ele estava recordando algo fundamental. Deus tem um histórico impecável de livramento. Não existe uma única situação impossível que tenha permanecido impossível quando Deus decidiu intervir. Não existe uma única muralha que tenha ficado de pé quando Deus decidiu derrubar. Não existe um único gigante que tenha continuado gigante quando Deus decidiu que era hora de humilhar. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão. Durante anos, pareceu que a injustiça havia vencido, que a mentira havia triunfado, que Deus havia se esquecido de suas promessas. Mas quando chegou o tempo determinado por Deus, em uma única noite, José saiu da prisão para o palácio, do cativeiro para o comando, da humilhação para a exaltação. Pense em Daniel, perseguido por políticos invejosos, jogado numa cova, com leões famintos, simplesmente porque ele se recusou a parar de orar. Humanamente falando, era o fim da história. Mas quando o rei desceu à cova na manhã seguinte, encontrou Daniel não apenas vivo, mas descansado, como se tivesse passado a noite no melhor hotel de Babilônia. Pense na igreja primitiva, perseguida pelo império mais poderoso da terra, caçada como criminosa, torturada nas arenas. Parecia que Roma havia vencido, que o cristianismo era apenas mais uma seita destinada a desaparecer nas páginas da história. Mas 300 anos depois, o próprio imperador se ajoelhava diante da cruz. E agora pense em você, pense na situação que está enfrentando, nas pessoas que se levantaram contra você, nas circunstâncias que parecem conspirar para sua destruição. Você acha que seu caso é mais difícil do que o de José? Mais impossível do que o de Daniel? Mais desesperador do que o da igreja primitiva? A mesma mão que fechou a boca dos leões pode fechar a boca dos seus acusadores. O mesmo poder que transformou José de escravo em governador pode transformar sua situação atual em testemunho de glória. A mesma graça que sustentou os mártires nas arenas pode sustentar você nas suas batalhas diárias. Mas aqui está o segredo. Você precisa parar de lutar na sua própria força e começar a lutar na força daquele que venceu o mundo. Você precisa parar de tentar convencer seus inimigos da sua inocência e começar a confiar naquele que conhece seu coração melhor do que você mesmo. Você precisa parar de buscar justiça nos tribunais terrenos e começar a apelar para o tribunal celestial, onde o juiz é justo e a sentença é definitiva. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos deu uma revelação que revoluciona nossa maneira
de enfrentar conflitos espirituais, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que quando você está sendo atacado por pessoas, a verdadeira batalha não é contra essas pessoas. Elas são apenas instrumentos nas mãos de forças espirituais que operam nas regiões celestiais. Por trás daquela pessoa que espalha mentiras sobre você, existe um demônio de calúnia. Por trás daquela situação que parece destruir sua reputação, existe um espírito de destruição. Por trás daquelas circunstâncias que geram ansiedade e medo, existe um principado de tormento. É por isso que Davi não orava contra pessoas. Ele orava contra as forças espirituais que operavam através das pessoas. Ele sabia que Saul não era seu verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo era o espírito de ciúmes e ira que havia tomado conta do coração de Saul. Ele sabia que Absalão não era seu verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo era o espírito de rebelião e ambição que havia cegado seu filho. Quando você compreende isso, sua estratégia de guerra muda completamente. Você para de tentar convencer pessoas e começa a amarrar demônios. Você para de argumentar no nível natural e começa a guerrear no nível espiritual. Você para de usar armas carnais e começa a usar armas espirituais que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A armadura de Deus não é apenas uma metáfora bonita, é um equipamento de guerra real, disponível para todo crente que decide enfrentar o inimigo no campo de batalha correto. Quando você se reveste do cinturão da verdade, nenhuma mentira pode prosperar contra você. Quando você veste a couraça da justiça, nenhuma acusação pode se fixar em você. Quando você calça os pés com a preparação do Evangelho da Paz, você anda sobre serpentes e escorpiões sem ser ferido. Há um momento no Salmo 4 em que Davi para de suplicar e começa a decretar, para de pedir e começa a declarar, para de se comportar como vítima e começa a se comportar como vencedor. É um momento de transição poderoso, onde o suplicante se transforma em autoridade espiritual. Levanto-me em autoridade para repreender todo espírito contrário, para quebrar laços de opressão e declarar que sou livre, fortalecido e guardado pelo poder de Deus. Estas não são palavras de alguém que espera que talvez, quem sabe, possivelmente Deus faça alguma coisa. São palavras de alguém que conhece sua identidade em Cristo e se levanta na autoridade que essa identidade confere. Quando Jesus disse, "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra", ele não estava fazendo uma declaração apenas para si mesmo. Ele estava compartilhando essa autoridade com todos aqueles que o seguem. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas aqui está o segredo. A autoridade espiritual não é algo que você reivindica por si mesmo. É algo que você recebe como resultado de sua submissão a Cristo. Quanto mais submisso você é à autoridade de Jesus, mais autoridade Jesus delega a você. Quanto mais você se rende à vontade divina, mais poder divino flui através de você. Davi podia se levantar em autoridade porque primeiro ele havia se curvado em submissão. Ele podia repreender espíritos contrários porque primeiro ele havia se submetido ao Espírito Santo. Ele podia quebrar laços de opressão porque primeiro ele havia permitido que Deus quebrasse laços de orgulho e rebelião em seu próprio coração. Quando você ora no nome de Jesus, você não está fazendo uma mágica religiosa ou repetindo uma fórmula mística. Você está invocando toda a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você está lembrando as forças das trevas de quem você é e de quem está por você. Você está declarando que não está sozinho nesta batalha
E quando você declara, eu sou livre, você não está mentindo para si mesmo ou criando uma realidade alternativa. Você está proclamando uma verdade espiritual que já foi estabelecida no Calvário. Você está alinhando sua confissão com a realidade celestial. Você está trazendo o que já é verdade nos lugares celestiais para se manifestar aqui, na Terra. Uma das coisas mais desafiadoras para uma pessoa que está passando por batalhas espirituais é conseguir descansar. A mente fica agitada, revivendo conversas, imaginando cenários futuros, ensaiando argumentos. O coração fica acelerado, bombeando adrenalina como se estivesse constantemente em modo de fuga ou luta. O espírito fica inquieto, como se estivesse sempre esperando o próximo ataque. Mas Davi descobriu um segredo que mudou tudo. Em paz me deitarei e também dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele aprendeu que descanso físico sem descanso espiritual é impossível. Mas descanso espiritual pode trazer descanso físico, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Jesus fez um convite que revoluciona nossa compreensão sobre descanso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Note que Jesus não prometeu descanso apenas para o corpo, mas descanso para a alma. O descanso da alma é mais profundo que o descanso físico. Você pode dormir 8 horas e acordar com a alma cansada. Ou você pode passar uma noite em claro, orando e adorando, e acordar com a alma revigorada. O descanso da alma vem quando você para de carregar fardos que não são seus. Quando você para de tentar controlar coisas que estão fora do seu controle. Quando você para de assumir responsabilidades que pertencem a Deus. Quando você para de lutar batalhas que Deus disse que Ele mesmo lutaria. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Esta não é apenas uma sugestão, é uma ordem divina. Deus está dizendo, pare de tentar resolver tudo sozinho. Pare de perder sono com coisas que eu já resolvi. Pare de carregar pesos que eu quero carregar por você. Quando você verdadeiramente entrega uma situação a Deus, algo sobrenatural acontece em seu interior. A tensão se dissolve. A ansiedade se evapora. O medo perde sua força, não porque o problema desapareceu, mas porque aquele que é maior que todos os problemas assumiu o controle da situação. Davi não termina o Salmo 4 em lamentação, ele termina em celebração, não em derrota, em vitória, não em desespero, em alegria transbordante. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Esta é uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Davi está dizendo que sua alegria em Deus é maior que a alegria de pessoas que acabaram de fazer a maior colheita de suas vidas. Sua celebração na presença divina é mais intensa que a celebração de quem acabou de ganhar na loteria. Como isso é possível? Como alguém cercado por inimigos pode ter mais alegria que alguém cercado por bênçãos materiais? A resposta está na fonte da alegria. Alegria baseada em circunstâncias é temporária e frágil. Alegria baseada em Deus é eterna e inabalável. Circunstâncias mudam, Deus não muda. Bênçãos podem vir e ir. O caráter de Deus permanece constante. Pessoas podem decepcionar, Deus nunca decepciona. Essa é a diferença entre felicidade e alegria. Felicidade depende do que acontece ao seu redor. Alegria depende de quem está dentro de você. Paulo e Silas experimentaram essa alegria sobrenatural quando cantaram hinos na prisão de Filipos. Eles não cantaram porque a prisão era confortável, mas porque Jesus era real. Eles não cantaram porque as correntes eram suaves, mas porque sabiam que há correntes mais fortes que aquelas que prendem o corpo. As correntes do amor de Deus que prendem a alma. Neemias experimentou essa alegria
quando disse ao povo de Israel: a alegria do Senhor é a vossa força. Ele não estava falando para pessoas que acabaram de ganhar uma guerra. Estava falando para pessoas que acabaram de descobrir quão longe haviam se afastado de Deus. Mas mesmo no meio do arrependimento e das lágrimas, a alegria do Senhor se tornou a força que os levantou. E hoje, neste momento, independente das suas circunstâncias, essa mesma alegria quer inundar sua vida. Não porque seus problemas são pequenos, mas porque seu Deus é grande. Não porque seus inimigos são fracos, mas porque seu protetor é forte. Não porque o futuro é previsível, mas porque aquele que controla o futuro é confiável. Hebreus 11 define fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esta definição revoluciona nossa compreensão sobre como viver em vitória mesmo quando as evidências físicas sugerem derrota. Davi exerceu esse tipo de fé quando escreveu o Salmo 4. Ele não estava vendo vitória com os olhos físicos. Ele estava vendo vitória com os olhos da fé. Ele não estava sentindo paz nas circunstâncias. Ele estava sentindo paz no espírito. Ele não estava experimentando livramento no natural. Ele estava experimentando livramento no sobrenatural. A fé verdadeira não nega a realidade dos problemas. Ela afirma uma realidade maior que os problemas. Não minimiza o tamanho dos gigantes, proclama um Deus maior que os gigantes. Não ignora a força das tempestades, confia naquele que é mais forte que as tempestades. Quando os 10 espias voltaram da terra prometida, eles trouxeram um relatório baseado no que viram com os olhos físicos. Gigantes grandes demais, muralhas altas demais, cidades fortificadas demais. Mas quando Caleb e Josué trouxeram seu relatório, eles trouxeram uma perspectiva baseada no que viam com os olhos da fé. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. A diferença não estava no que eles viram. A diferença estava em como eles interpretaram o que viram. Os 10 espias viram gigantes maiores que Deus. Caleb e Josué viram Deus maior que os gigantes. Os 10 espias focaram no tamanho do problema. Caleb e Josué focaram no tamanho da promessa. Sua situação atual é sua terra prometida. Pode haver gigantes nela, muralhas ao redor dela, inimigos protegendo-a. Mas se Deus prometeu para você, então é sua por direito. Se Deus falou sobre isso, então já está decidido. Se Deus sonhou isso para a sua vida, então nada nem ninguém pode impedir que se torne realidade. A base de toda fé verdadeira não está no que você consegue enxergar das suas circunstâncias, mas no que você conhece do caráter de Deus. Davi podia descansar em paz, não porque seus inimigos haviam desaparecido, mas porque ele conhecia a natureza imutável daquele em quem havia depositado sua confiança. Quando você constrói sua fé sobre as circunstâncias, ela oscila como uma folha. Ao vento, um dia você está nas alturas, no outro você está nas profundezas. Mas quando você constrói sua fé sobre o caráter de Deus, ela se torna sólida como uma rocha. As tempestades podem vir, mas o fundamento permanece firme. Deus não é como os homens, que prometem numa situação e se esquecem na outra. Ele não é como os líderes humanos, que fazem campanhas cheias de promessas e depois governam cheios de desculpas. Deus não é como os amigos terrenos, que estão presentes nos momentos de festa, mas desaparecem nos momentos de crise. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Esta declaração de Balaão ressoa através dos séculos como uma âncora para toda a alma, que navega em mares tempestuosos. Quando Deus diz que é seu pai, ele não está sendo metafórico, ele está sendo literal. E que pai verdadeiro abandona seu filho na hora do perigo? Quando Deus diz que é seu pastor,
Ele não está usando uma figura de linguagem, ele está descrevendo sua natureza. E que pastor verdadeiro permite que as ovelhas sejam devoradas pelos lobos? Quando Deus diz que é seu refúgio, ele não está sendo poético, ele está sendo prático. E que refúgio verdadeiro desaba quando a tempestade chega. Quando Deus diz que é sua fortaleza, ele não está exagerando, ele está sendo preciso. E que fortaleza verdadeira se rende diante do primeiro ataque inimigo. O problema não está na fidelidade de Deus. O problema está na nossa compreensão limitada dos métodos de Deus. Nós queremos livramento instantâneo. Deus quer transformação profunda. Nós queremos alívio rápido. Deus quer crescimento duradouro. Nós queremos que o problema desapareça. Deus quer que nós nos tornemos maiores que o problema. Uma das verdades mais revolucionárias do cristianismo é que nossa vitória não é algo que ainda precisa ser conquistada no futuro. É algo que já foi conquistada no passado, na cruz do Calvário. Quando Jesus gritou, "Está consumado", não estava apenas declarando o fim de seus sofrimentos, estava declarando a consumação de uma vitória eterna sobre todo o poder das trevas. Isso significa que quando você enfrenta inimigos hoje, você não está lutando para obter vitória. Você está lutando a partir da vitória. Quando você confronta gigantes, você não está tentando vencer, você está aplicando uma vitória que já existe. Quando você resiste ao diabo, você não está esperando que ele fuja. Você está exercendo uma autoridade que já foi estabelecida. Paulo compreendeu essa verdade quando escreveu: "Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento." Note que ele não disse, "às vezes nos faz triunfar" ou "nos ajuda a triunfar". Ele disse, "sempre nos faz triunfar". Isso não significa que nunca enfrentaremos batalhas. Significa que toda batalha que enfrentamos já tem um resultado predeterminado: nossa vitória. Não significa que nunca passaremos por vales. Significa que todo vale que atravessarmos nos conduzirá a um monte mais alto. Não significa que nunca teremos inimigos. Significa que todo inimigo que se levantar contra nós já está derrotado. A questão não é se você vai vencer. A questão é quando você vai reconhecer que já venceu. A questão não é se Deus vai dar a vitória. A questão é quando você vai começar a viver na vitória que Ele já deu. A questão não é se os inimigos vão cair. A questão é quando você vai parar de temer inimigos que já estão caídos. Davi vivia nessa realidade quando escrevia seus salmos. Mesmo cercado por adversários, ele já celebrava como vencedor. Mesmo no meio da batalha, ele já cantava cânticos de vitória. Mesmo diante de gigantes, ele já se comportava como campeão. A opressão é uma das armas mais sutis e devastadoras do inimigo. Diferente de ataques frontais, que são facilmente identificados e combatidos, a opressão trabalha lentamente, gradualmente, quase imperceptivelmente, até que a pessoa se encontra presa em correntes que nem percebeu que estavam sendo forjadas. A opressão pode vir através de pensamentos repetitivos que martelam na mente. Você não vale nada, você nunca vai conseguir. Deus se esqueceu de você. Sua situação não tem solução. Esses pensamentos se repetem tanto que a pessoa começa a aceitá-los como verdade, formando padrões mentais que se tornam prisões invisíveis. A opressão pode vir através de emoções persistentes que pesam sobre o coração. Tristeza sem causa aparente. Ansiedade desproporcional aos problemas reais, medo exagerado de situações normais, raiva que não encontra resolução. Essas emoções criam uma atmosfera densa ao redor da pessoa, como uma nuvem escura que bloqueia a luz do sol. A opressão pode vir através de circunstâncias que parecem conspirar contra a pessoa. Uma coisa dá errado, depois outra, depois mais. Outra
até que a pessoa se sente como se estivesse sob uma maldição. Não são necessariamente coisas grandes, podem ser pequenos contratempos que, somados, criam uma sensação de que nada dá certo na minha vida. Mas quando Davi declara: quebro laços de opressão, ele está exercitando uma autoridade que todo filho de Deus possui. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante não é compatível com opressão. Onde há opressão, há ausência da vida de Cristo. Onde a vida de Cristo se manifesta, a opressão tem que recuar. O primeiro passo para quebrar laços de opressão é identificá-los. Muitas vezes as pessoas se acostumam tanto com a opressão que começam a achá-la normal. Sempre foi assim na minha família. É o meu jeito de ser. Deus me fez assim. Essas são mentiras que mantêm as correntes no lugar. O segundo passo é resistir ativamente. A opressão se alimenta de passividade. Quando você aceita pensamentos negativos sem questionar, quando você se submete a emoções destrutivas sem resistir, quando você assume que circunstâncias adversas são inevitáveis, você está fornecendo combustível para a opressão continuar. O terceiro passo é declarar verdades bíblicas sobre sua identidade e destino. Sou filho de Deus, sou mais que vencedor, posso todas as coisas em Cristo. Deus tem planos de bem para a minha vida. Essas declarações não são autossugestão, são a aplicação prática da palavra de Deus sobre sua situação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta promessa de Jesus não é condicional, é categórica. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Não, é algo que pode acontecer. É algo que acontece quando você se apropria dela pela fé. A liberdade que Cristo conquistou para nós não é apenas liberdade de alguma coisa. É liberdade para alguma coisa. Liberdade do pecado para viver em santidade. Liberdade do medo para viver em coragem. Liberdade da ansiedade para viver em paz. Liberdade da opressão para viver em vitória. Mas aqui está a questão. Jesus conquistou nossa liberdade, mas cabe a nós apropriá-la. Ele pagou o preço da nossa libertação, mas cabe a nós sair da prisão. Ele quebrou as correntes, mas cabe a nós parar de carregá-las. Muitos cristãos vivem como ex-prisioneiros que carregam as correntes mesmo depois que a prisão foi aberta. Eles foram legalmente libertados, mas psicologicamente ainda se sentem presos. Eles têm as chaves da liberdade nas mãos, mas continuam agindo como se estivessem trancados. Quando Davi declara, sou livre, ele não está fazendo wishful thinking. Ele está fazendo uma proclamação de fé baseada na realidade espiritual. Ele está alinhando sua confissão com a verdade divina. Ele está trazendo sua experiência terrena em conformidade com sua posição celestial. A liberdade verdadeira começa na mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade sobre quem Deus é, sobre quem você é em Cristo, sobre o que Jesus fez por você, sobre as promessas que são suas por direito, essa verdade começa a quebrar toda mentira que mantinha você cativo. A liberdade se manifesta nas emoções. Quando sua mente é renovada pela verdade, suas emoções começam a se alinhar com essa verdade. O medo é substituído por fé, a tristeza por alegria, a ansiedade por paz, a raiva por perdão. A liberdade se expressa nas ações. Quando sua mente conhece a verdade e suas emoções estão alinhadas com Deus, suas ações começam a refletir sua nova natureza. Você para de agir como escravo e começa a agir como filho. Você para de reagir como vítima e começa a agir como vencedor. Paulo orou pelos Efésios para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior.
Esta oração revela que existe uma fonte de força disponível para nós que não depende de nossas limitações físicas, emocionais ou circunstanciais. O poder divino não é algo que vem de fora para dentro, é algo que é liberado de dentro para fora. Quando você se torna cristão, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vem habitar em você. Isso significa que a mesma força que quebrou as correntes da morte está disponível para quebrar as correntes que tentam prender sua vida. O problema não é falta de poder, o problema é falta de acesso ao poder. É como ter uma casa ligada à rede elétrica, mas com todos os disjuntores desligados. A energia está disponível, mas não está sendo utilizada. O poder está presente, mas não está sendo acessado. Como você acessa esse poder? Primeiro, através da oração. Quando você ora, você está literalmente plugando sua situação na fonte de energia celestial. Você está conectando seus problemas terrenos com soluções divinas. Você está permitindo que a força do céu desça para influenciar a realidade da terra. Segundo, através da adoração. A adoração é como um condutor de energia espiritual. Quando você adora, você cria uma atmosfera onde o poder de Deus flui livremente. É por isso que Paulo e Silas cantaram na prisão. Eles sabiam que a adoração libera poder sobrenatural. Terceiro, através da declaração da palavra. A palavra de Deus não é apenas informação, é poder em forma de linguagem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Quando você declara a palavra sobre sua situação, você está liberando poder criativo que pode transformar realidades. Quarto, através da obediência. O poder de Deus flui através de vasos limpos e submissos. Quando há desobediência deliberada em áreas conhecidas, isso cria resistência ao fluxo do poder divino. É como entupimento em um cano. A água está disponível, mas não consegue passar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Esta promessa do Salmo 34 revela uma realidade invisível que opera constantemente ao redor de todo filho de Deus. A proteção angelical. Quando Eliseu e seu servo estavam cercados pelo exército sírio, o servo entrou em pânico ao ver a magnitude das forças inimigas. Mas Eliseu orou: Senhor, abre os seus olhos para que veja. E quando os olhos espirituais do servo foram abertos, ele viu algo extraordinário. O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A mesma proteção que estava ao redor de Eliseu está ao redor de você. Os mesmos anjos que acamparam ao redor do profeta acampam ao redor de todo aquele que confia em Deus. A diferença não está na presença da proteção. A diferença está na consciência da proteção. Quando você vive consciente de que está guardado pela proteção celestial, isso muda completamente sua postura diante das ameaças. Você para de viver na defensiva e começa a viver na ofensiva. Você para de temer o que o inimigo pode fazer e começa a declarar o que Deus vai fazer. Daniel experimentou essa proteção na cova dos leões. Os leões não perderam o apetite naquela noite. Eles foram impedidos sobrenaturalmente de tocá-lo. Os 3 jovens hebreus experimentaram essa proteção na fornalha ardente. O fogo não perdeu seu poder de queimar. Eles foram protegidos sobrenaturalmente de seus efeitos. A proteção divina não significa que você nunca enfrentará perigos. Significa que nenhum perigo pode tocá-lo sem permissão divina. Não significa que nunca haverá ataques. Significa que todo ataque será limitado pela vontade soberana de Deus. Não significa que nunca haverá lutas. Significa que toda luta será supervisionada pelo comandante dos exércitos celestiais. Uma das razões pelas quais Deus permite que passemos por batalhas é para que nossa vitória se torne um testemunho do seu poder para outras pessoas. Cada problema que você enfrenta
É uma oportunidade para Deus revelar sua glória através de você. Cada dificuldade que você supera se torna uma demonstração do que ele pode fazer na vida de quem confia nele. José passou 13 anos entre a prisão e o palácio, mas quando finalmente foi exaltado, toda a nação do Egito viu que o Deus de José era real e poderoso. Davi enfrentou anos de perseguição antes de se tornar rei. Mas quando finalmente assumiu o trono, todo Israel sabia que ele havia sido escolhido e protegido pelo Altíssimo. Jó perdeu tudo o que tinha, passou por sofrimentos inexplicáveis, foi questionado pelos amigos e incompreendido pela esposa. Mas quando Deus restaurou sua sorte, todos os que conheciam sua história puderam testemunhar que o fim que o Senhor deu a Jó foi glorioso. Sua situação atual não é apenas sobre você, é sobre todas as pessoas que vão testemunhar o que Deus fará em sua vida. É sobre seus filhos que vão aprender a confiar em Deus, vendo como você confiou. É sobre seus amigos que vão descobrir que Deus é real através do seu testemunho. É sobre pessoas que você nem conhece ainda, mas que serão impactadas pela história de vitória que está sendo escrita agora. Paulo compreendeu isso quando escreveu: "Quero, pois, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho." Suas prisões não atrasaram o Evangelho, aceleraram. Seus sofrimentos não enfraqueceram sua fé, fortaleceram seu testemunho. Suas batalhas não o derrotaram, se tornaram plataformas para demonstrar a suficiência da graça divina. Há algo poderoso que acontece quando você prepara seu coração para receber a resposta de Deus antes mesmo de vê-la com os olhos naturais. É como plantar sementes em terreno fértil e depois regar diariamente, confiando que a colheita virá no tempo determinado. Ana preparou seu coração para receber Samuel antes mesmo de engravidar. Ela não apenas orou pedindo um filho, ela preparou sua alma para ser mãe de um profeta. Abraão preparou seu coração para ser pai de multidões antes mesmo de Isaque nascer. Ele não apenas creu na promessa, ele começou a viver como se a promessa já fosse realidade. Quando você prepara seu coração para a resposta, você está exercitando fé genuína. Você está demonstrando que acredita mais no que Deus disse do que no que você está vendo. Você está alinhando sua expectativa com a realidade celestial, em vez de limitá-la à realidade terrena. Como você prepara seu coração para a resposta? Primeiro, através da gratidão antecipada. Comece a agradecer a Deus pela resposta que ainda não viu. Pai, obrigado porque tu já ouviste minha oração. Obrigado porque tu já iniciaste o processo da minha libertação. Obrigado porque no tempo certo vou testemunhar o teu poder. Segundo, através da declaração profética, comece a falar sobre sua situação do ponto de vista da vitória. Meus inimigos serão confundidos. Minha família será restaurada. Minha saúde será renovada. Meus sonhos serão realizados. Você não está mentindo. Você está profetizando sobre o futuro que Deus já preparou. Terceiro, através da preparação prática. Se você está orando por um emprego, prepare seu currículo. Se você está orando por cura, prepare-se para testemunhar. Se você está orando por restauração de relacionamentos, prepare seu coração para perdoar e ser perdoado. Uma das verdades mais profundas sobre as batalhas espirituais é que Deus as usa não apenas para nos livrar de inimigos externos, mas principalmente para transformar nosso caráter interno. Cada conflito que enfrentamos é uma oportunidade para descobrirmos aspectos da nossa personalidade que precisam ser refinados pelo fogo da adversidade. Davi não se tornou homem segundo o coração de Deus nos momentos de coroação, mas nos momentos de perseguição. Não foi no palácio que ele aprendeu a depender de Deus, mas no deserto. Não foi quando estava cercado por aduladores que ele desenvolveu humildade, mas quando estava cercado por inimigos.
Moisés não se tornou o grande libertador de Israel nas escolas do Egito, mas nos 40 anos de pastoreio no deserto de Midian. Foi lá, cuidando de ovelhas teimosas, que ele aprendeu a paciência necessária para lidar com um povo de cerviz dura. Foi lá, na solidão e no silêncio, que ele ouviu a voz de Deus chamando-o para a sua missão. José não desenvolveu a sabedoria para governar o Egito quando estava sendo mimado pelo pai, mas quando estava sendo testado na casa de Potifar e na prisão do faraó. Foram as falsas acusações que o ensinaram a ser justo. Foi a injustiça que o preparou para administrar justiça. Foi a rejeição que o capacitou para perdoar. Sua batalha atual está produzindo algo em você que não poderia ser produzido de nenhuma outra maneira. Está desenvolvendo músculos espirituais que você não sabia que possuía. Está revelando reservas de fé que você não sabia que existiam. Está preparando você para um nível de unção e autoridade que você não poderia carregar sem essa preparação. A pergunta não é: por que estou passando por isso? Mas o que Deus quer produzir em mim através disso? Não é quando isso vai acabar, mas como posso cooperar com Deus para que isso cumpra seu propósito em minha vida. Não é como posso escapar dessa situação, mas como posso ser transformado por essa situação. Embora o Salmo 4 seja uma oração individual de Davi, ele compreendeu algo fundamental: a força que vem quando os filhos de Deus se unem em oração. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Existe uma matemática divina na oração comunitária que desafia a lógica humana. 1 pode perseguir 1000, mas 2 podem afugentar 10.000. Quando os crentes se unem em oração, não é apenas uma soma de forças, é uma multiplicação exponencial de poder espiritual. A igreja primitiva experimentou esse poder quando oraram pela libertação de Pedro da prisão. O anjo do Senhor visitou a cadeia, quebrou as correntes, abriu as portas e conduziu Pedro para fora enquanto os guardas dormiam. Quando Pedro chegou à casa onde os crentes estavam orando, eles quase não acreditaram que suas orações haviam sido respondidas tão rapidamente. Paulo pediu constantemente as orações das igrejas, porque sabia que sua eficácia ministerial estava diretamente conectada ao suporte intercessório que recebia. Ele não considerava isso um sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Ele entendia que a batalha espiritual é travada melhor em equipe do que em isolamento. Quando você está enfrentando uma batalha, não tente enfrentá-la sozinho. Procure irmãos maduros na fé que possam ficar ao seu lado na oração. Peça para líderes espirituais que orem por você. Junte-se a grupos de oração onde pessoas se comprometem a interceder umas pelas outras. Existe algo poderoso que acontece quando você sabe que não está sozinho na batalha. Quando você sabe que há pessoas em outros lugares, talvez em outros fusos horários, levantando suas mãos diante de Deus em seu favor, isso fortalece sua própria fé e determinação. Agora, meu irmão, minha irmã, chegou o momento de aplicarmos especificamente tudo o que aprendemos através do Salmo 4. Vamos fazer declarações proféticas sobre cada área da sua vida, removendo todo o poder que o inimigo tem tentado exercer e estabelecendo o reino de Deus em cada território, sobre sua família. Declaro que minha família está guardada pela proteção celestial. Todo espírito de discórdia é expulso do meu lar. Todo laço de amargura é quebrado entre nós. Declaro paz onde havia guerra, perdão onde havia ressentimento, amor onde havia frieza. Minha casa servirá ao Senhor e a bênção do Altíssimo habitará entre nós. Sobre sua saúde, pelo sangue de Jesus, declaro saúde e vida sobre cada célula do meu corpo. Todo espírito de enfermidade é repreendido e expulso. Declaro que meus ossos receberão tutano, minha carne receberá renovação, meu sangue receberá purificação.
A mesma vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica meu corpo mortal. Sobre suas finanças, quebro todo espírito de pobreza e escassez sobre minha vida financeira. Declaro que as janelas do céu estão abertas sobre mim e que a bênção de Deus me alcança e me persegue. Minha mesa será preparada na presença dos meus angustiadores. Eu prosperarei e serei abençoado para ser bênção. Sobre seu trabalho, declaro favor divino sobre minha vida profissional. Todo espírito de inveja, competição desleal e sabotagem é amarrado. Declaro que o Senhor vai adiante de mim, preparando o caminho, abrindo portas que ninguém pode fechar e criando oportunidades que excedem minhas expectativas. Sobre seus relacionamentos, quebro toda palavra maldosa que foi pronunciada contra mim. Anulo todo feitiço de inimizade e divisão. Declaro que aqueles que se levantaram como inimigos se tornarão instrumentos de bênção. Onde havia ódio, brotará amor. Onde havia traição, florescerá lealdade. Sobre seus sonhos e propósitos, declaro que nenhum sonho que Deus plantou em meu coração morrerá. Todo projeto divino para minha vida será ressuscitado e cumprido. Quebro todo espírito de atraso, de frustração e de desistência. No tempo de Deus, verei a manifestação de tudo o que Ele prometeu. Meus amados, chegamos ao clímax desta jornada profética através do Salmo 4. Assim como Davi terminou sua oração não em lamentação, mas em celebração, assim também nós encerramos nossa oração não com súplica, mas com cântico de vitória. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito bem, declarou Davi em outro salmo. E hoje, mesmo que você ainda não veja com os olhos físicos a manifestação completa das suas orações, já pode começar a cantar, porque a vitória já foi assegurada. Nos lugares celestiais, levante suas mãos agora mesmo, onde quer que você esteja, na sala da sua casa, no quarto, no carro, no trabalho, e declare comigo: eu sou mais que vencedor através daquele que me amou. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor. Sinta a presença de Deus enchendo o ambiente ao seu redor. Sinta a paz que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente. Sinta a alegria do Senhor se tornando sua força. Sinta a esperança sendo renovada como a da águia. Você não é vítima das suas circunstâncias. Você é vitorioso através de Cristo. Você não está à mercê dos seus inimigos. Você está sob a proteção do Todo-Poderoso. Você não está sozinho nesta batalha. Você tem o comandante dos exércitos celestiais ao seu lado. Se esta oração do Salmo 4 tocou profundamente o seu coração e trouxe libertação para a sua alma, não guarde essa bênção só para você. Alguém na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, no seu bairro, pode estar passando exatamente pelo mesmo tipo de batalha espiritual que você enfrentou. Compartilhe este vídeo e seja um instrumento de livramento na vida dessa pessoa. Lembre-se, quando você espalha a palavra de Deus, você está plantando sementes de vitória onde talvez só exista desespero. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um momento com Deus, mas o que vivenciamos aqui não pode terminar quando o vídeo acabar. O Salmo 4 que estudamos hoje precisa se tornar parte da sua vida de oração diária. Estas verdades que declaramos juntos precisam ecoar em seu coração todos os dias. Se você ainda não é inscrito no canal Momentos com Deus, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se agora, porque este canal foi criado com um propósito específico: ser uma fonte constante de alimento espiritual para a sua alma. Toda semana você receberá notificações de novos vídeos com orações poderosas, estudos bíblicos profundos e palavras proféticas que vão fortalecer sua caminhada com Cristo. Você merece ter acesso regular a conteúdo que edifica sua fé, que fortalece sua esperança e que libera poder sobrenatural em sua vida.
Ao se inscrever, você se torna parte de uma família espiritual que se apoia mutuamente na oração e na palavra. E antes de você ir, eu tenho um pedido muito especial. Deixe um comentário aqui embaixo com seu pedido de oração. Não importa qual seja a sua necessidade: saúde, família, finanças, relacionamentos, sonhos, propósitos. Eu e toda a nossa comunidade de intercessores vamos orar especificamente por você. Acredite, há poder quando os filhos de Deus se unem em oração. Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus, Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo momento com Deus.